Um programa Saber Viver em Casa, e nós vamos conversar hoje com a professora Jurilza Mendonça, numa conversa para marcar o Dia Internacional contra a Violência contra os Idosos. E esse enfrentamento à violência contra os idosos, a professora que nós vamos estar conversando com ela aqui, da Universidade de Brasília, pertence ao Núcleo de Consultoria e é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social, NEPOS/CEAN, da Universidade de Brasília. Professora Jurilza Mendonça, seja bem-vinda à tela da TV Comunitária de Brasília. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? É uma satisfação estar aqui colaborando com o Simpro e principalmente neste momento que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Professora, fala um pouquinho para nós assim, quem é você? Como, né, a sua trajetória nessa UNB, essa universidade tão valiosa para nós? Eu sou assistente social, né? Formei na UNB, tenho pós-graduação pela Universidade Autônoma de Madrid, pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, né? Que seria em Saúde do Idoso, mestrado em Gerontologia pela Universidade de Brasília e doutora em Política Social pela Universidade de Brasília também. E fiz o doutorado sanduíche, uma parte na Espanha, na Universidade de Alcalá de Henares. Hoje eu estou como consultora pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisas em Política Social da Universidade de Brasília e responsável pela linha de pesquisa Envelhecimento. De colaborar com essa categoria imensa, valiosa para Brasília, que são os professores, né, as professoras, os educadores, os pais de alunos, alunos, e dar uma explicação legal sobre o que é essa política importantíssima para a cidade, né? Que tem o Estatuto do Idoso, tem a lei também, e as formas de violência mais conhecidas que a gente sabe, assim, de acordo com as denúncias, são as físicas, a econômico-financeira e patrimonial, a negligência, né, com os cuidados com os idosos, a violência psicológica e a moral também, né? E a definição do Estatuto do Idoso, que diz que dispõe sobre o papel da família, da comunidade, da sociedade, do poder público de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E Brasília é uma cidade que está se tornando uma cidade de idosos, né? E nós vamos estar também trabalhando aqui para incluir nesse programa Saber Viver em Casa de hoje a professora Lineide Rodrigues, que é a diretora do Sindicato dos Professores. Ela teve um probleminha lá com o áudio, mas já ela vai estar aqui conosco também. Professora, qual a importância, então, de estar discutindo, trazendo esse tema para um programa do Sindicato dos Professores para discutir a questão da violência e a questão da vida do idoso, né? Veja, é muito importante discutir. Aqui no âmbito do DF, são em torno de 400 mil pessoas com 60 anos e mais de idade. Né? E as escolas, como a Organização das Nações Unidas recomenda no Plano Internacional para o Envelhecimento, que é um plano resultado da segunda Assembleia Mundial do Envelhecimento, então eles indicam 3 linhas prioritárias: pessoa, idosa e desenvolvimento, saúde e bem-estar na velhice, propícia e favorável. Muito importante as crianças desenvolver projetos intergeracionais dentro da escola para mostrar para as crianças, para desde cedo, eles começarem a respeitar os mais velhos, respeitar seus pais, seus avós, porque o que ocorre? Há muita discriminação em relação à pessoa idosa, né? Então, quer dizer, e assim, vamos ficando velho e as pessoas já começam a nos chamar tia, depois passamos a ser vó. Não, eu sou avó dos meus netos, eu sou tia dos meus sobrinhos. Então, não é porque nós estamos envelhecendo que nós vamos perder a nossa identidade.
né? Temos o nome, então isso tudo, porque as pessoas, até mesmo quando você vai a um consultório médico levar uma criança, que o médico trata, ai mãe, ai pai, quer dizer, a mãe é mãe do filho, a criança tem um nome, a senhora tem um nome, e a discriminação em relação à pessoa idosa, isso é uma violência, sim, inclusive infantilizar o idoso, vovozinho, vovozinha, não, né? Quer dizer, as pessoas têm que saber respeitar as pessoas idosas. Você vê, num país, de acordo com a PNAD 2017, eram, né, porque já aumentou, esse cenário já mudou, 30 milhões e 200 mil pessoas com 60 anos mais de idade. E a expectativa seria, de acordo com as projeções demográficas, que em 2025 seríamos 32 milhões de idosos, a quinta população de idosos em números absolutos do mundo. Só que este cenário já alterou totalmente, porque, de acordo com a PNAD de 2017, se nós já éramos 30 milhões e 200 mil pessoas, então provavelmente já ultrapassamos, né, os 32 milhões. E desde já nós temos que nos preparar para este momento, o envelhecimento, porque não, os idosos, você vê, hoje em dia estão sendo descartados. Hoje em dia não, isso desde 1970, quando Simone de Beauvoir escreveu o seu livro A Velhice, ela já mostrava a existência desta discriminação contra a pessoa idosa, né? E no primeiro plano internacional sobre envelhecimento, foi resultado da primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento, 1992, então esse plano, e 82, desculpa, esse plano não se comentava a respeito da questão da violência. Já no segundo plano, apesar de no bojo estar voltado para as questões dos direitos humanos. E no segundo plano, ele já aborda a questão da violência contra a pessoa idosa, tanto que o Estatuto do Idoso, ele já aborda este tema na política, não há nenhum artigo que diga respeito à violência contra as pessoas idosas. Mas no Estatuto do Idoso, sim, inclusive, hoje temos mecanismos para punir a pessoa que maltrata o idoso. E o maior percentual, porque hoje o Brasil já teve um plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Este plano era justamente para dar seguimento ao Plano de Madrid, dar seguimento, implementar as ações que dispõe o Estatuto do Idoso, mas, infelizmente, né, este plano não foi levado à frente. Inclusive, o segundo que foi publicado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos na época era para o biênio 2007, quadriênio 2007-2010. Era um plano maravilhoso, interministerial, resultado das deliberações da primeira conferência de proteção de defesa dos direitos da pessoa idosa e também do Plano de Madrid do Estatuto do Idoso. Então, quer dizer, ele foi o que dizia respeito aos direitos humanos, foi tudo colocado em prática. Mas hoje, o que nós vemos, uma das maiores violências que a sociedade civil, é importante a sua participação em todos os momentos. É a integração, como diz o Estatuto, a nossa Constituição, é dever da família, da comunidade, da sociedade, do Estado, proteger a pessoa idosa. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda não está preparada para isso. A sociedade civil organizada tem atuado, mas precisamos de muito mais ainda. Para o senhor ter ideia, né, tem o Disque 100, em 2019, em torno de 48 mil denúncias eram relacionadas à denúncia contra a pessoa idosa, né? E que mecanismos nós temos?
Quando eles recebem essas denúncias, é encaminhada aos CRAs, aos CREAs nos estados, ao Conselho do Idoso, mas infelizmente nós não temos uma rede estruturada para darmos um retorno, para assistirmos os idosos de forma adequada, né? Tanto que este plano ele foi aprovado no Conselho Nacional do Idoso, que era um conselho paritário, sociedade civil e governo, mas infelizmente em 2019 foi editado um decreto, tá? O 9893, pelo Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, acabando extinguindo o conselho da maneira que estavam, que eram 14 pessoas da sociedade civil, 14 do governo, e atualmente são 3 pessoas do Ministério da Cidadania e 3 da sociedade civil. Então, que Estado de Direito é este que nós estamos vivendo, se quem vai decidir tudo é a coordenação da política do idoso? Isso é Estado de Direito. Complicado, né? E como a senhora avalia a questão nessa... Agora nós estamos já contando com a presença da Elineide Rodrigues. Oi, professora, tudo bem? Olá, boa noite. Eu queria que você desse as boas-vindas à professora Jurilza, né? Nós já começamos a conversa aqui, porque o fone de ouvido lá depois atrapalhou o nosso retorno. Mas eu queria ouvir você também sobre a importância do Simpro estar pautando esse tema na televisão, né? Ah, sim. Então, boa noite. Dar as boas-vindas aí, professora Jurilza, pesquisadora aí do tema, né? Lá na UNB. É importante a gente pautar esse assunto, esse tema, porque além da gente trabalhar com a questão de vários grupos aí que são excluídos na sociedade, como a questão da mulher, a questão da criança e do adolescente, temos que tratar também da questão dos idosos. Então, é de suma importância estarmos aqui hoje debatendo esse tema, comemorando o Dia Mundial, né, de combate à violência contra a pessoa idosa, e, de fato, precisamos fazer uma formação e informação para aqueles que se encontram nessa fase e informação para as nossas crianças, né, que estão interagindo, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que tenham o tratamento ideal e respeitoso para com essas pessoas. Então, o Simpro, o Sindicato dos Professores, vem hoje debater, junto à categoria e à população, esse tema que é valiosíssimo para nós. Tenho certeza que várias pessoas estão aí assistindo, especialmente pessoas da categoria de professores e orientadores educacionais do Distrito Federal. Eu sou da Secretaria de Aposentados do Simpro e nós temos um trabalho junto a essa parcela da categoria que muito vem ao encontro do que eles precisam depois que eles cumprem a sua jornada de trabalho, o seu período de trabalho, e passam para essa nova fase, que é a fase da idade mais avançada, em que chegam a certa solidão, os filhos crescem, os filhos que se casam, tem a síndrome do ninho vazio, né? Tem a questão de muitas pessoas que entram em depressão porque saem daquela rotina do trabalho. Então, nós fazemos todo um trabalho direcionado a essa parcela da categoria, no sentido de cursos de formação, de debater o tema, enfim. E nessa época de pandemia, mais do que nunca é importante estar debatendo, conversando, dialogando com essas pessoas. Então, eu acho que esse debate aqui vai ser de suma importância para todos nós. Professora Jurilza, a senhora estava falando sobre o desmonte dessas políticas sociais do governo federal, com essa insensibilidade total. E a face mais cruel se deu com uma assessora do Ministério da Fazenda, que eu não decorei o nome, nem fiz questão, mas a fala dela foi tão cruel que ela disse que com essa pandemia seria positivo porque com os idosos morrendo na pandemia aliviaria o déficit da Previdência Social. Quer dizer, além dessa face do desmonte, ainda tem essa outra face cruel, como a senhora avalia essa questão?
fez esse comentário, né, que realmente deve estar de acordo, foi a assessora do ministro Guedes, Solange Vieira. Isso no dia 26 de maio. Né? E também, para vocês terem ideia, a presidente do FMI no período 2011-2019, Christine Lagarde, também chegou a falar que os idosos apressassem suas mortes porque estava sendo muito pesado o ônus para o Estado. Então, gente, onde é que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Primeiro, que o déficit da Previdência não é por conta dos idosos, não. Mais de 50%, em torno de 50% dos idosos aposentados e pensionistas é que estão sustentando os lares brasileiros. E como saiu agora recentemente, em torno de 50% da população ativa no país estão desempregadas, estão sem empregos. Né? E quem estão sustentando esses lares? São as pessoas idosas. Né? Agora, dizer que os idosos é o principal responsável pelo déficit da Previdência, isso não está correto. O déficit da Previdência tem as falcatruas, tem a corrupção, e o idoso, ele contribuiu, hoje ele está idoso, mas ele contribuiu a vida inteira para ter o momento da aposentadoria dele. E ele contribui, é um dos maiores contribuintes. Ele continua, inclusive agora nesta reforma da Previdência, eles aumentaram o percentual do desconto para o INSS. E é o idoso, inclusive, não temos que ver só como peso para a Previdência, para a saúde, para a assistência, o que nós precisamos, porque, inclusive, é uma violação de direitos, sim, o governo não disponibilizar recursos para as políticas públicas para a pessoa idosa. Os países desenvolvidos estão investindo muito na questão da prevenção para um envelhecimento saudável. O Brasil está a reboque. Cada vez que muda de governo, eles vão tirando o pouco que tem. Então, não adianta, inclusive tem uma comissão na Câmara Federal chamada Cidoso, que o presidente atual está lutando para que revogue, né, com o projeto de lei, para que revogue esse decreto que foi instituído pelo Ministério da Cidadania. Então, o idoso, ele colabora sim, ele dá um retorno à sociedade e também ele gera emprego e renda, porque se tivessem serviços, uma rede de serviços estruturada, os idosos estariam também colaborando com o emprego e com a renda, porque todos os cuidadores de idosos capacitados pelas organizações não governamentais e os governamentais no âmbito dos estados, do município, têm mercado de trabalho. Inclusive, até no livro sobre as 21 lições para o século XXI, o autor fala que uma das grandes demandas que nós vamos ter é a demanda por cuidadores de idosos. É em torno de 13,6%, se eu não me engano, o percentual de idosos que tem algum grau de dependência. A maioria são as demências, Alzheimer e outros tipos de demência, além dos outros tipos de deficiência física, né, que também se engloba nesse percentual. E os países desenvolvidos já proporcionam serviços para esses idosos, porque estão sobrecarregando a família. E a família realmente, a maioria das vezes, em pesquisa recente que eu participei pelo NEPOS, né, em parceria com a Fiocruz e o Centro Latino-Americano de Violência e Saúde, também da Fiocruz, com a professora Cecília Minayo à frente. Nesta pesquisa, no âmbito DF, 25% dos idosos pesquisados tinham uma empregada doméstica para ajudar quando o companheiro ou a companheira precisava sair de casa. Mas a sobrecarga está recaindo, um idoso cuidando de outro idoso, ou então de um familiar que deixou o mercado de trabalho para se dedicar ao cuidado.
E o que será dessa pessoa? Quais as perspectivas que ela vai ter, né? Tendo só o cuidado e não tendo um suporte do governo. Professora, a senhora citou o livro da Simone de Beauvoir, né, A Velhice. Eu li esse livro muito Uhum. novo ainda, aí no início dos anos 80, se não me engano. E eu fiquei muito assustado, porque o livro é uma pesquisa assim sobre a crueldade no mundo, né, sobre os idosos. Eu queria que a senhora fizesse uma propagandinha para que todo mundo lesse esse livro, jovens, crianças, adolescentes, que os professores, professoras, a comunidade de pais e filhos, a sociedade pudesse ler esse livro, prestar atenção nele. Não, realmente o livro vale a pena ler, só que você só encontra em estante virtual, porque ele já não, você já não acha nas editoras, né? Nas livrarias, é raro, mas hoje em dia é possível se conseguir, né, o livro procurando pelo. Quem tem internet hoje em dia tem essas facilidades, mas vale a pena ler. E tem muitos livros, sim, que estão sendo publicados, né, em relação à violência contra a pessoa idosa. Inclusive, tem um que, na época, a Secretaria de Direitos Humanos publicou, né, esse livro foi feito em parceria com a professora Cecília Minaio, do Clóvis Fiocruz, que é uma referência na questão. E o que eu até sugiro para a questão, digamos, a presidente do sindicato dos professores, é desenvolver projetos nas escolas, inclusive assim, redação sobre o tema do idoso, sobre a violência, né, para as crianças aprenderem a respeitar os idosos e também incentivar projetos intergeracionais, porque tem muitos idosos que têm muito vários que têm muito a transmitir os seus conhecimentos. Não adianta dizer, todos os idosos são sábios. Não, é sábio aquele que foi a vida inteira também. Então, isso é bom as crianças terem esses conhecimentos, né, para começar a respeitar o mais velho. Se houver como a passagem do idoso ela não é cobrada, e hoje em dia tem que ter disponível, né, os bancos para idosos, pessoas com deficiência. Então, no Rio de Janeiro, até pouco tempo, era assim, tá cheio de 65 na parada, passa direto. E muitos jovens, o que se percebe? Você já sentou muito tempo, então agora é a minha vez. Isso tudo é um desrespeito. A sociedade ainda não despertou para o envelhecimento populacional. E envelhecer é um privilégio que nem todos têm. Agora, neste momento que nós estamos passando por essa pandemia, né, então o governo atual está achando ótimo os idosos morrerem, porque aí vai acabar com o déficit, diminuir o déficit da Previdência. Então, é priorizar o jovem em detrimento dos idosos. Isso não ocorreu na Itália, segundo pesquisas e notícias colocadas, apesar de, na Itália, 90% da população que morreu eram pessoas idosas, né, 60 anos e mais. Só que 50% dessas pessoas, o maior percentual, foram dos idosos com 80 anos e mais de idade, que são os idosos que têm maior comorbidade. Por isso que é importante investir na prevenção. Como eu até falei há pouco, os países desenvolvidos que estão investindo na prevenção, então um menor percentual de idosos vão ter algum tipo de demência, vão ter alguma fragilidade maior na velhice. Então, o Brasil precisa investir mais na prevenção. Nós temos os centros de convivência que realmente estão precisando, que é um espaço destinado a idosos ativos para desenvolver atividades físicas, recreativas, promocionais, educativas. E esses idosos, se investirem para ampliar o número de centros de convivência, para estimular a autonomia dos idosos, a relação,
intergeracional, relações sociais, isso tudo vai contribuir para o envelhecimento saudável. Agora, precisamos também, urgentemente, estruturar essa rede de serviços com atendimentos intermediários em centros-dia, que é o espaço onde você deixa o idoso com algum grau de dependência. Vejam só, como eu comentei há pouco, essa pesquisa que foi aplicada aqui em Brasília, terrível você ver um idoso que não dorme direito porque ele tem que cuidar do outro idoso dependente. Né? Quer dizer, esse idoso tendo o centro-dia, ele passa o dia num centro de convivência e à noite ele retorna para o seu lar. Até os países desenvolvidos, o percentual de idosos em instituição de longa permanência é muito maior, em torno de 6% nos países escandinavos. No Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo IPEA, e na época pela Secretaria de Direitos Humanos, é menos de 1% dos idosos nas instituições de longa permanência. E um percentual muito grande de idosos que estão contraindo o vírus, o coronavírus, nessas instituições, e agora que o governo despertou, então já foi aprovado na Câmara, no Senado, então falta ser encaminhado à presidência para ser sancionado um recurso para as instituições de longa permanência para idosos. Mas isso tudo por conta da mobilização que foi criada, uma frente de proteção dos idosos em instituição de longa permanência. Então, temos que pressionar para que o governo, quer dizer, agora só que ele despertou para isso, em plena pandemia, tudo bem, ótimo, eu espero que seja sancionado e que ele aprove, que o governo aprove esses recursos que foram aprovados no Senado. Só que você tem que ver, tem que ter critérios, sim, tem que procurar, só que se isso tivesse investido lá atrás, nós não teríamos este cenário hoje. Professora, eu entrei hoje no site do GDF, né, e vi que a Secretaria do Idoso não existe mais, é uma subsecretaria. A senhora falou aí do sucateamento dos CRAS, do Centro de Convivência, né, que não tem nem servidor direito. O Sindicato dos Assistentes Sociais em Brasília reclama de falta de concurso há muitos anos. E também os dados que trata de violência contra idosos no DF, né? A última tabela, 1.102 registros de violência contra idosos em 2018 e não tem números de 2019. Quer dizer, a estrutura de governo para esse setor realmente é muito precária, né, aqui no Distrito Federal. Eu acho assim, a meu ver, o Distrito Federal deveria ser modelo para todos os estados, com uma rede de serviços estruturadas, com centros de convivência, centros-dia, atenção domiciliar, instituições de longa permanência, né? O DF avançou no sentido de participar com um valor, se eu não me engano, em torno de R$ 2.500 para os idosos encaminhados às instituições de longa permanência. No âmbito do governo federal, esse recurso é mínimo, né? Então, como com 60 e poucos reais tem condições de você manter o idoso durante o mês? Óbvio que não temos. Então, o DF avançou nesse sentido, agora precisa ampliar sim, é possível ampliar. Já houve um avanço no que diz respeito ao Hospital Agarrão, o HUB, tem a Policlínica também em Taguatinga, que tem atendimento específico para idosos. Mas o que eu percebi, que inclusive foi onde os idosos foram selecionados para essa pesquisa, eles não têm a mínima infraestrutura. No Agarrão, tem até que comprar a sua água. Então, como é possível você dar um atendimento adequado a esses idosos? Os espaços que os médicos atendem é um espaço minúsculo. Então, precisamos, né, investir, porque lá na frente é muito maior o custo da cura do que o custo da prevenção.
né? Então, você investir desde cedo, isso vale muito a pena, porque nós não temos que procurar o geriatra só quando nós chegamos aos 60, não. Temos que procurar um pouquinho antes para nós já começarmos a investir para o nosso envelhecimento saudável. Assim como nós temos que poupar, né, a parte financeira, também nós temos que cuidar e poupar do nosso corpo, investindo com atividade física, recreativa, atividades também estimular o cognitivo. Isso tudo é importante. E não sai tão caro você cuidar desde cedo. Então, o que eu acho era que o DF poderia, sim, ser modelo para todos os estados. E como a senhora vê essa estrutura de escolas que tem no Distrito Federal, né, com os professores, professoras, quer dizer, também eu estou pensando aqui, mas seria muito mais sobrecarga para os professores que já são sobrecarregados demais, né, a jornada extensiva, aulas, plano de aula, plano de curso, correção de trabalhos, notas para os alunos, atender os alunos, tirar dúvidas. Mas como que o Simpro também poderia participar dessa rede, né? Incentivar essa rede? Veja só, houve um tempo em que tinha um convênio, né, um trabalho muito bom, que era até a doutora Elza Souza, que é daqui do DF, poderíamos resgatar isso. Era um trabalho intergeracional, era uma ação conjunta com a Secretaria de Educação do DF. Então, esse trabalho era realizado dentro das escolas. Os idosos iam como contador de histórias, contar para as crianças como era o seu tempo, as dificuldades todas, porque hoje, as crianças de hoje têm todo o conforto, né? Quer dizer, isso nem todas, não é claro, mas temos que levar isso para a escola e ver de que maneira, inclusive no Amazonas, eu vi uma experiência muito interessante também da Secretaria da Educação com os alunos sobre um projeto de preservação do meio ambiente. Então, hoje nós temos ainda um meio ambiente que dá para vivermos bem. E as gerações futuras? Então, nós temos também, não podemos destruir este meio ambiente, que infelizmente também o governo não tem esse olhar para o meio ambiente. Você vê, essa pandemia tudo é um retorno da natureza, porque nós não estamos cuidando de forma adequada do nosso planeta. Então, é importante desenvolver atividades, inclusive levando em consideração os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Que isto foi lançado pela Organização das Nações Unidas, pelos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, uma parceria, inclusive, levar isso para os alunos e desenvolver esses projetos intergeracionais. Como é que nós devemos cuidar do nosso planeta? Quantas pessoas, às vezes, que estão andando na rua, pega, joga lixo na rua, não tem cuidado, é o uso e abuso de plásticos, essas coisas todas. De que maneira nós podemos ajudar para ter um planeta saudável para gerações futuras também? Então, é possível? Sim. Isso basta uma boa vontade, a colaboração do Estado, da família, da sociedade, e aproveitar esse número enormes de alunos também para desenvolver esses projetos. O ideal seria, né, que esses alunos tivessem aula o dia todo, um período para os estudos, o outro período para outras atividades, como estas de o desenvolvimento de ações, projetos intergeracionais, como nós devemos preservar o planeta, e ensinar as crianças também para o futuro. Digamos, chegou nos 15, 16 anos, essas crianças já seriam encaminhadas para um projeto tipo um SENAC, né? Para ter um curso técnico, para ela já sair para o mercado de trabalho. Então, temos muito, digamos, os idosos têm muito a contribuir e as outras gerações também. E é possível. Agora, o que nós precisamos também muito é dos idosos mais organizados, porque idosos organizados, maior poder de conquista. Temos que
Este ano, nos estados, vai ser eleições municipais, né? Eleições municipais. Então, é chegar qual a sua proposta, porque como nós temos um entorno aqui também, qual a sua proposta para os idosos, a proposta para os jovens? Ganhou? Vamos lá, vamos cobrar. Nós temos que ser assim, nós temos que começar a aprender a cobrar, a nos organizarmos para termos maior poder de conquista. Professora, essa conversa está muito boa. Nós estamos aqui no programa dos Sindicatos Professores, Saber Viver em Casa, conversando com a professora Jurilza Mendonça. Ela é professora da Universidade de Brasília, doutora em Política Social e consultora pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social. Professora, eu queria puxar aqui a Elineide para a conversa. Elineide, você está gostando da conversa? Tem alguma ponderação? Sim, a professora Jurilza vem com algumas proposições que, inclusive, nós já fazemos dentro da rede, com o trabalho sindical, né, acolhendo a categoria no momento em que ela vai chegando a essa idade, né, na terceira idade, a melhor idade. Então, nós já fazemos aí um concurso, professora, de redação, que é anual. Já estamos aí no 11º concurso, salvo engano, e eu vou até pesquisar, se não tivermos nenhum tema ainda direcionado a essa questão dos idosos, vou sugerir, né, enquanto Secretaria de Aposentados também. Trabalhos, nós temos vários trabalhos junto às escolas, temos inclusive professores que aposentam e vão para as escolas fazer esse trabalho que você sugeriu aí, de contação de histórias, de fazer interação com as crianças. Agora, nós sabemos que de fato, é importante a organização coletiva, né, da sociedade. É só apenas através de políticas públicas, dessa conquista, dessa luta e dessa conquista, que nós vamos conseguir, de fato, a garantia desses direitos. E, nesse momento, nós estamos vendo o contrário, que eu falo, inclusive, que é uma covardia em momentos de pandemia, retiradas de direitos das pessoas que estão idosas, das pessoas aposentadas, haja vista a reforma da Previdência, em que nós teremos redução de salários de quem está atuando aí na ativa e quem está aposentado. Então, nós precisamos nos organizar coletivamente. Precisamos fazer um diálogo e um debate constante de sabermos dos nossos direitos e de nos organizarmos enquanto coletivos. Então, eu acho que é de suma importância, realmente, trazer esses dados e nos organizarmos. Penso que, tanto em questão dos trabalhadores, né, nas suas categorias, quanto das pessoas nas comunidades, se organizarem nas suas comunidades, para que tenham essa organização e essa luta e cobrar junto aos seus deputados, às suas câmaras legislativas, às câmaras federais, ao Congresso, aos governantes como um todo, a garantia desses direitos, né? A criação de políticas públicas e a garantia desses direitos. Pena que a gente está vendo o contrário, mas é preciso realmente conversarmos para que a gente consiga tratar dessas políticas, criar essas políticas, cobrar essas políticas para que elas venham a serem colocadas em prática. A gente sabe que a violência contra o idoso é de um grau imenso, não só na questão dos governantes, dos governadores, enfim, com essas retiradas de direitos, mas também nos seus ambientes de moradia, idosos em situação de rua, que está aumentando cada vez mais, idosos sendo violentados mesmo fisicamente por pessoas, até por violência doméstica. O BPC, que a gente sabe que existe aí, para aquelas pessoas que não conseguiram ter um trabalho efetivo, né, com carteira assinada, que não conseguiram contribuir. Hoje nós temos aí um presidente querendo retirar esse direito.
Então, são várias frentes de luta que nós temos que nos organizar, tanto nos sindicatos quanto nas nossas comunidades, né, para a gente buscar mesmo essa conquista de direitos, a cobrança para que eles sejam colocados em prática. Então, eu penso que é importante vir para todos, para a gente conversar e colocar isso para a sociedade, que temos que debater e achar soluções coletivamente. Professora Jurilza Mendonça, da Universidade de Brasília, eu gostaria de incluir a Universidade de Brasília nessa nossa conversa. Tem 4 campi, né, aqui no Distrito Federal, Gama, Planaltina, Ceilândia, Asa Norte. São 104 prédios, Centro Cultural, no Centro Comercial Sul. Como que essa universidade, que é um coração da cidade, né, que no comando intelectual, pesquisa científica, acúmulo de conteúdo, como a senhora está mostrando aqui, como que a universidade pode colaborar para essa questão do idoso aqui no DF? Veja só, a UNB é de âmbito federal. O núcleo que eu participo é mais um núcleo de estudo e pesquisa. Apesar da UNB ter um programa lá no Departamento de Educação Física, é um programa muito bom com a Marisete, e tem também a UNICE, que é a Universidade, né, para as pessoas idosas, para o envelhecer. Então, tem campus, se eu não me engano, na Vila Estrutural, no Bandeirante, na Ceilândia. Agora, é óbvio que precisamos ampliar muito mais e precisamos também do apoio, porque a UNB é possível, inclusive, procurar cada departamento. O departamento que atua na questão do meio ambiente, tem pós-graduação, mestrado na área do desenvolvimento sustentável. De que forma nós podemos melhorar neste âmbito, aqui essa parceria com as escolas, com as comunidades. Então, quer dizer, temos que envolver a sociedade, né, e o Estado para pressionarmos, para aproveitarmos esses alunos. Então, tem um departamento de serviço social, de psicologia, e o trabalho com o idoso não dá para ser individual, tem que ser trabalho interdisciplinar, e é possível. Agora, quer dizer, nada é impossível. Infelizmente, as nossas universidades, né, também no atual governo, elas estão sendo desvalorizadas, tiraram o recurso da pesquisa, que é do estudo da pesquisa, que isso é de suma importância. Você vê, quem que está trabalhando para descobrir as vacinas? Isso são pesquisas, então nós não podemos ficar atrás, né? Não podemos ficar atrás, temos que avançar, mas o Brasil só está caminhando para trás. O discurso público só estigmatiza o velho, né? Isso ia até contribuindo mais para o ageísmo, E vejam só, em 2015, foi um processo de 2007, quando aconteceu a segunda Conferência Regional Intergovernamental América Latina e Caribe, aqui no Brasil, em Brasília, foi coordenado pela CEPAL, Comissão Econômica da América Latina e o Caribe, e Secretaria de Direitos Humanos. Da Declaração de Brasília, saíram 2 artigos super importantes, o 25 e 26, que seriam para designar um relator de direitos humanos das Nações Unidas para velar pelos direitos dos idosos. Essa conquista conseguimos, né, no âmbito das Nações Unidas. E também a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa. Isso foi aprovado em 15 de junho de 2015. Só que o Brasil foi um dos primeiros a assinar, mas até o momento não ratificou. No governo Temer, ele editou um decreto instituindo o ano de valorização da pessoa idosa em alusão à convenção. E por que não ratificou a convenção? E este documento, ele está na Câmara Federal, tá? Desde 18 de fevereiro de 2018, para o presidente da Câmara pautar para o plenário.
E o que acontece esta convenção? O que quer dizer? Nós temos o Plano de Madrid, o Plano de Viena das Nações Unidas, mas não temos um documento juridicamente vinculante no âmbito, né, de defesa dos direitos da pessoa idosa e de âmbito internacional. E essas convenções, elas estão acima das nossas leis, só abaixo da nossa Constituição. Então, ela sendo ratificada, o país tem, sim, que disponibilizar recursos para efetivação das ações que dispõe esta convenção. Então, precisamos de maior mobilização da sociedade para que esta convenção seja pautada. Agora, nós pensamos até assim, será também que este é o momento? O presidente vetou, né, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado da profissão de cuidadores de idosos. Então, você vê, idoso, para ele, o discurso do governo é descartável. Então, incentiva aí mais o ageísmo, mais a discriminação contra a pessoa idosa. E nós precisamos lutar para que esta convenção seja ratificada pelo Brasil. Chile, Argentina, Uruguai, Costa Rica, esses países todos já ratificaram. E o nosso país, que tem um percentual, um número muito maior, nós temos mais do que um Chile de idosos no Brasil, né? E nós não termos recursos assegurados é incrível. Digamos, tem várias normas do Ministério da Saúde, a política de saúde do idoso, mas é a política do SUS, para todos, não específico. E nós precisamos, sim, investir na prevenção, ação articulada, como tem nos países desenvolvidos, que eu conheço muito no âmbito da Espanha, atenção sociossanitária. O que quer dizer isso? Saúde e assistência social trabalhando integrados. Inclusive, o município de Belo Horizonte tem um projeto SUS-SUAS, e o DF também é possível desenvolver um projeto deste para proporcionar uma melhor atenção à pessoa idosa, e eu espero também que o DF, né, a partir desse governo, comece a ser um modelo de atender à pessoa idosa. A senhora tocou em duas questões importantes, né? O SUS e o SUAS, que é o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. Professora, a gente já caminhando aqui para o final, né? Está a Comissão de Direitos Humanos do Senado, chegando em 20 mil assinaturas, permite que se transforme num projeto de lei, uma iniciativa boa lá, de pagamento do 14º salário para os idosos no Brasil, tendo visto que o governo antecipou o 13º. Então, no final do ano, os idosos no Brasil seriam prejudicados, tendo visto que não tiveram nenhuma... Aliás, foi redução salarial, como a senhora disse, com o aumento do imposto. É possível o Senado se sensibilizar e esse projeto de lei no Congresso Nacional passar? Olha, sinceramente, com o atual governo, eu acho pouco provável, né? Sim, eu acho que, para o senhor ter ideia, o benefício de prestação continuada, quantos idosos estão fora? Por quê? Tiraram o maior percentual tiraram o número grande de servidores do INSS. Então, a pessoa, para se recadastrar, para mostrar que está viva, ela tem que entrar na internet, fazer o seu cadastramento, agendar. A maioria das pessoas idosas, muitas não sabem nem ler, que ainda mais, digamos assim, são analfabetos, né? E como você chega na frente de um computador? Nós estamos vendo quantos alunos agora que precisam se preparar para o Enem e que não têm acesso à internet, não tem como ter um computador. E você exige isso das pessoas idosas. Então, muitos idosos já ficaram fora do BPC, e isso é o que quer o governo, é o discurso desse governo atualmente, né? Eu não sou de partido A ou B, eu luto pelo nosso país, que nós temos que ver melhorar o nosso país e as condições de vida da pessoa idosa. É isso que nós temos que fazer.
que muitas coisas se faz como o plano de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Esse plano foi elaborado por técnicos, é um trabalho técnico. Aí muda de governo? Não, isso daqui foi do governo passado, não vamos dar continuidade, sabe? Nós precisamos acabar com isso, ver o que tem de positivo, por que não levar à frente? Né? Então, isso eu acho pouco provável no atual governo, porque, como eu até falei, os idosos são estigmatizados pelo governo e dada a sua vulnerabilidade também, isso incentiva mais o ageísmo, que é a discriminação contra a pessoa idosa. E é essa a postura do governo. Uma assessora do ministro da Economia dizer que vê como positivo a morte dos idosos, isso é um absurdo. Ela não deve ter pai, não deve ter mãe, não deve ter avós, não deve ter idosos na família, né? Então você vê, isso é um desrespeito, sabe? Isso é um abuso de autoridade. Isso jamais deveria ser dito. E sim um respeito às pessoas idosas. Bem, explicando, BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é pago a quem não chegou naquela idade e não conseguiu se aposentar, recebe uma parcela do governo, né, um recurso. E como a nossa estrutura no Brasil de CRAS, CREAS, centros de convenção muito precários, não tem condições de atender todo mundo, não tem nem servidor suficiente. E a questão da internet, o governo ainda tão insensível que foi, o ano passado foi fechar agências do INSS no Brasil quase todo e parar com o atendimento presencial com o atendimento só virtual. Aí o Ministério Público entrou e obrigou o governo a voltar com o atendimento presencial. Quer dizer, é crime mais crimes contra os direitos do povo brasileiro, né? Bem, nós estamos chegando ao fim, professora. Eu queria ouvir a senhora daqui a pouquinho, professora Jurilza, suas considerações finais e tal. Mas antes eu vou ouvir a professora Elineide. Elineide, qual é o seu recado final em nome do Simpro? Sim. Bom, em primeiro lugar, me dirigir aos professores, que tem muitos aqui aposentados e aposentados, orientadores educacionais, assistindo o programa. E também a todo mundo que está aí na melhor idade, né? A gente acho que é melhor falar assim, porque ao mesmo tempo em que a pessoa vai chegando a essa idade, teve um certo momento em que era prazeroso, que se pensava assim, vamos então agora descansar, viajar, né? E deixar um pouquinho aquela rotina de trabalho de lado. Mas hoje a gente vê muitas pessoas chegando à terceira idade, à melhor idade, tendo que trabalhar, tendo que fazer a luta diária contra retiradas de direitos, contra a redução de salários. Mas eu quero dizer para essas pessoas que não desistam, que se cuidem, ao mesmo tempo também que a gente sabe que tem que fazer atividade física, a professora Jorilza falou, os nossos médicos falam, os geriatras nos orientam, né? Eu estou aí há mais já da metade da metade de meio século, então também sempre primo por isso, por me cuidar. Então, fazer atividade física, procurar um livro para ler, fazer uma atividade artesanal, algo que lhe dê prazer, fazer caminhadas. Nesse momento de pandemia, tome sol, caminhe no seu quintal. A gente sabe que os idosos estão sofrendo muito porque estão se sentindo solitários, ou muitos entrando em depressão. Ontem eu recebi uma mensagem de um aposentado que teve revisão e ele está desde novembro do ano passado sem salário. O INSS cortou a aposentadoria dele, achando que é alguma falcatrua, e ele tem apenas 39% da capacidade do coração dele de funcionamento. Então, assim, é tudo muito triste, né? As pessoas muito largadas. Mas a gente tem que se apegar a nós, nos ajudarmos, ficarmos atentos às informações e corrermos atrás dos nossos direitos. E fazermos a nossa parte, né? Cuidar um pouquinho de nós, cuidar da alimentação, da nossa saúde. E fazer também as atividades que venham trazer prazer para
o nosso corpo, para a nossa mente, e evitarmos aquelas doenças, né, que são as chamadas demências, que chegam aí velozmente quando a gente vai ficando mais chega a uma certa idade. Também falar para os mais jovens que entendam que um dia vão envelhecer e que respeitem essas pessoas e consigam realmente fazer esse trabalho de empatia e de interação. Eu acho que o caminho é esse, é a gente junto, de mãos dadas, e o Sindicato dos Professores está na sociedade, está aqui no DF, pronto para dialogar com a comunidade, com a sociedade, e para dialogar com essa parcela da nossa categoria, que está nessa fase de aposentadoria, do envelhecer, mas a gente quer que todo mundo envelheça com saúde, né, e com muita alegria. Então, foi muito gratificante conversar com vocês hoje, receber essas informações da professora Jurilza, e sei que vai ser de grande valia para a gente colocar em prática algumas proposições e levar esse debate para toda a sociedade e para a nossa luta, que a nossa maior bandeira é a luta pela classe trabalhadora e pelo povo. O povo de Brasília e o povo brasileiro. Obrigada, então, para todo mundo que está nos assistindo. Um forte abraço. E obrigada à TV Comunitário também e à professora Jurilza, que veio hoje aqui colaborar com esse tema. Obrigada, professora Elineide Rodrigues, diretora do Sindicato dos Professores aqui do DF, né, que faz esse programa Saber Viver em Casa. Professora Jurilza, então, eu queria ouvir as considerações finais, seu recado final aí para Brasília, né, pelo Canal 12 na NET, pelo Facebook do Simpro, Facebook aqui da TV, site da TV, YouTube, na rede social aí, um seu recado para os professores, pais de alunos, alunos e para a sociedade em geral. Em a ausência de políticas públicas destinadas à pessoa idosa já traduz na negação dos direitos fundamentais pelo Estado. Então, é importante, vamos unir esforços, pressionar os nossos governantes, os políticos, para que essa convenção seja aprovada e buscar também traçar estratégias para que possamos implementar com o que nós temos envolvendo a sociedade civil, o governo, para que possamos implementar no âmbito do DF, isso seria o ideal Brasil, mas para que o DF também seja uma referência na atenção à pessoa idosa. Então, vamos nos organizar de maneira que possamos ser muito mais fortes para pressionar o governo e organizar a sociedade para que possamos contribuir com o envelhecimento digno e saudável à nossa população idosa. Obrigada. Professora, nós te agradecemos a sua presença aqui na tela da TV Comunitária de Brasília, no programa do sindicato, vocês duas aqui que estão na tela conosco, professora Jurilza Mendonça, professora Elineide Rodrigues, e a conversa nossa hoje aqui foi sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, com todos os seus setores que envolvem a sociedade, de políticas públicas, de direitos e da vida de forma a levar a melhor vida possível, com seus direitos sendo defendidos e em dia, estando em dia. E novos direitos, né? Como a professora Jurilza disse aqui, nós temos que avançar muito nessa política e Brasília pode realmente, que venha a ser esse exemplo, né, para o país, como a professora Jurilza Mendonça muito bem explicou aqui. E para você que nos assistiu, nós agradecemos muito a sua audiência e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília. Muito obrigado por você estar aqui conosco.